Aleluia, aleluia, bom dia a todos, graça e paz do Senhor. Vamos começando mais um dia na presença do nosso Deus, uma jornada diária de entendimento, de fé, de conhecimento, para que a gente possa cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo em nossa alma, em nosso coração, em nosso entendimento. Não é verdade? Porque com Deus funciona assim as coisas. Tem coisas que Ele já fez e Ele não vai fazer mais. Já está estabelecido, já está posto, já está realizado. Já está feito de uma vez por todas. De uma vez, de uma vez, de uma vez. Como diz aquele velho hino. De uma vez, ó sim, acredita. De uma vez. Mas tem coisas que Ele está fazendo no gerúndio. E isso é perfeitamente conciliável na vida cristã. Né? Não é uma coisa contraditória, não. Tem coisa que Ele já realizou e tem coisa que Ele está realizando em nós. Tem uma transformação que já foi implementada gloriosamente e tem outras transformações que estão a caminho. Amém? Diariamente sendo transformados pela renovação da mente, do entendimento. Aleluia. Hoje eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, que diz o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 5 de Romanos, ele fala sobre a justificação pela fé. Ok? Ele fala que Deus resolveu um caminho completamente diferente, contrário daquilo que a mentalidade humana poderia conceber em termos de alcançar retidão com Deus. Primeiro, Deus estabeleceu um caminho que era impossível, o caminho da lei. Deus mandou uma lei perfeita, maravilhosa, divina, santa, não com a finalidade de que o homem conseguisse provar para Deus que ele era capaz de cumprir tudo. Mas a finalidade divina era exatamente provar para o homem que ele não tinha condição nenhuma de atingir o padrão excelente da moralidade divina. E ele tinha que se render numa humildade de dizer: Deus, não consigo isso aí não, Senhor. E é isso exatamente que Deus espera de nós, que a gente não tente viver o padrão de Deus por meio da nossa força de vontade, dos votos, né? Ou de uma lei externa, de qualquer lei externa, seja a lei de Moisés, ou seja qualquer lei que a gente estabelece como padrão de disciplina. Olha, eu vou estabelecer isso aqui para mim, eu vou conseguir, eu vou ler tantos capítulos da Bíblia por dia, eu vou me esmerar, eu vou estabelecer o seguinte: no meu relógio eu farei exatamente 1 hora de oração a cada... Sabe, quando você estabelece essas leis também, você vai perceber que você ativa uma coisa chamada carne. Porque a lei ativa a carne. Ela não ativa o espírito. E como ela ativa a carne, a natureza carnal é absolutamente contrária às coisas de Deus. A carne é inimiga no entendimento. E como a lei ativa a carne, eu vou perceber que eu vou ter... Quanto mais eu me esforço para fazer as coisas de Deus, menos poder e vontade eu tenho. Então Deus estabeleceu esse primeiro caminho da lei apenas para o homem perceber que ele não tinha condição nenhuma, né, de cumprir os padrões gloriosos e elevados de Deus.
Só que Deus, desde o início, lá atrás em Abraão, isso é uma história longa, Deus tinha já planejado que a verdadeira justificação diante dele seria uma justificação que não seria por lei nenhuma, mas seria completamente pela fé nele, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu dar um golinho aqui no café. Aleluia. Então Deus tinha planejado desde o início que a verdadeira justiça, a verdadeira justificação é Deus que dá. Não é o homem que compra, não é o homem que estabelece. O homem tem que receber uma coisa que Deus prepara, que Deus preparou em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que levou sobre si todas as nossas iniquidades e pecados. E também a nossa própria natureza. É isso que eu quero falar hoje, antes de terminar o áudio. Que o problema do ser humano não são as suas ações pecaminosas. Entende? Eu quero mostrar para você que o grande problema com Deus, não eram as ações do pecado, mas a natureza do pecado. E nesse texto de Paulo, que ele está falando sobre a justificação pela fé, tem um momento que ele entra nesse versículo 12 para dizer que nós precisamos dessa justiça, dessa justificação por uma razão. Porque por um homem, ele está dizendo, entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos os homens, todos. Por isso que todos pecaram. Então ele está dizendo para nós o seguinte, olha, o problema não é que nós somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores em essência. Esse era o grande problema antes de Jesus entrar em cena. Ou seja, o grande problema diante de Deus não eram as ações. Eu quero que você entenda isso hoje de uma maneira muito poderosa. As ações pecaminosas, mas a natureza com que o homem nasce. Essa natureza que é transmitida, que foi transmitida por um homem só, chamado Adão. Amém? Eu entendo isso. Por causa de Adão, por causa do pecado original de Adão, todos nós pecamos, todos nós viramos pecadores. Entende? Então, nesse capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo vai falar uma coisa incrível. Incrível porque a maioria das pessoas não pensam assim, inclusive a grande maioria dos cristãos ainda não consegue pensar assim, entende? Boa parte dos cristãos, talvez a maioria deles, pensa o seguinte, eu tenho um grande problema, eu peco, eu sou pecador, né? Então as coisas que eu faço, o meu comportamento, as minhas atitudes e tal, me fazem mal diante de Deus, me colocam como pecadores diante de Deus, entende? É preciso entender que não, que Deus não está lidando meramente com ações e atos e comportamento. O cerne, a maneira poderosa com que Deus lida é com a questão da natureza. Deus quer eliminar a natureza primeiro, a natureza do pecado, e não as ações pecaminosas. Deus ficou preocupado com essa natureza, entende? Ele teve que fazer um plano para eliminar a natureza de Adão em nós, enquanto a gente está vivendo na terra, não é no céu não. E isso é maravilhoso. Todo dia eu acordo e fico maravilhado como que Deus conseguiu fazer isso de uma maneira tão preciosa para mim, para a minha vida, para a sua vida. Então ele diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí ele explica, porque até a lei, até a chegada da lei, o pecado já estava no mundo, ele diz. Mas o pecado não era imputado porque não havia lei, entende? O que traz punição, o que traz a condenação, é a lei que se levanta para dizer assim, isso é pecado.
Porque quando não há lei, não existe o entendimento da transgressão. Ok? Aí versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, desde Adão até a chegada da lei com Moisés, né? Até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, embora as outras pessoas que vieram depois de Adão, os descendentes de Adão, não pecaram o mesmo pecado dele, ele está dizendo isso, aquele pecado de comer de um fruto que Deus falou não coma, né? Embora estes, quer dizer, que vieram depois, não pecaram na semelhança da transgressão do Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que significa isso? Isso aqui é muito importante nesse versículo. Está dizendo o seguinte: Adão era uma figura, um símbolo de um outro Adão que deveria vir. Adão é o primeiro Adão, o Adão que trouxe o pecado. Só que Deus preparou um segundo Adão, um último Adão, chamado Jesus. Esse novo homem, esse novo Adão, iria desfazer essa obra desgraçada que ele está relatando aqui. Assim como por um homem, diz, entrou o pecado no mundo, e esse pecado passou a todos nós, também por um homem entraria a justiça no mundo, e a justiça passaria a todos os que creem. Entendeu? É uma obra de restauração, né? Da justiça perdida, da justiça que o homem possuía. Entende? É maravilhoso pensar como que Deus fez isso de uma maneira tão gloriosa em Jesus. Ele diz assim: mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. E ele vai explicando. Ele vai falar que o dom gratuito é a justiça que Jesus preparou para nós através da sua morte e ressurreição. Ele trouxe a justiça, justificação. Mas ele está dizendo o seguinte, que ela não opera da mesma maneira que o pecado operou. Ele vai falar que existe um contraste aqui entre o pecado de Adão e a justiça de Cristo. Aleluia. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ele está dizendo o seguinte, que a justificação pela graça, pela fé, ela é diferente daquilo que foi operado por Adão nisto aqui, que em Adão, pela ofensa de um só, morreram muitos. Ou seja, aquilo que eu já expliquei. Por causa de uma ofensa de Adão, todos nós viramos pecadores em essência e em natureza. Entende o que eu quero dizer? Nós fomos feitos pecadores por causa de Adão. Mas hoje em dia nós somos feitos justos por causa de Jesus. Aleluia. Adão nos fez pecadores. Jesus é o único que nos faz justos. Nós presta atenção nessa frase, porque ela é muito poderosa e você tem que guardar isso para o resto da sua vida. Muita gente diz assim, eu não tenho culpa então de ter nascido pecador. Esse negócio é do Adão, não é minha culpa. Não. Você não teve culpa de ter nascido em pecado por causa de Adão. Verdadeiramente isso é verdade. Só que você também não merece ser justo. E Deus te faz nascer justo de novo. Entendeu como que Deus trabalha essa balança da justiça? Assim como você não teve culpa de nascer pecador, você também não merece nascer justo e Deus te faz nascer justo. Pela graça, em Jesus, você tem um novo nascimento. Em Jesus, o nosso espírito é regenerado, nascido de novo, para que a gente possa nascer justo aqui na Terra. Entende? Enquanto nós estamos aqui nesse planeta, nós temos que crer em Jesus e receber a sua justiça,
para que a gente possa ter um novo nascimento e reverter toda essa desgraça. Reverter essa desgraça que um dia o Adão fez com a gente. A gente não tem culpa de ter nascido pecador por causa dele, mas agora também a gente, sem merecimento algum, nós nascemos de novo pela graça e a justiça é instalada numa nova natureza espiritual. Oh, aleluia! Jesus conseguiu fazer isso de uma maneira gloriosa. E aí, versículo 16 diz assim: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito, que é o dom da justiça, veio de muitas ofensas para a justificação. Ele está fazendo um contraste aqui também. Ele está dizendo que por causa Adão trouxe uma só ofensa, e essa ofensa ela passou para condenar todos os homens. Mas o dom gratuito veio do contrário, veio de todas as ofensas que passaram a existir no planeta, todas as ofensas da raça adâmica que veio depois de Adão, todas as ofensas para a justificação. Ou seja, Jesus conseguiu lidar não com uma ofensa, mas com todas as ofensas que vieram depois dessa transgressão, entendeu? Ele conseguiu lidar com todas as ofensas. Aí ele está falando de pecados. Aí já ele não está falando da natureza do pecado. Ele está falando de ofensas, ou seja, de transgressões, de ações pecaminosas. Eu quero que você entenda isso, entendeu? Jesus conseguiu lidar também com essa questão das ações pecaminosas que vieram depois. Não só com a natureza do pecado, mas Jesus também aniquilou o poder das ofensas, ou seja, dos pecados, das ações, das transgressões humanas. Aleluia. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, a morte reinou por ele, muito mais os que recebem hoje a abundância da graça e esse dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, esse versículo é glorioso demais. Eu amo esse versículo. Porque se pela ofensa de um só homem, o Adão, a morte reinou. Morte, quando ele diz morte, ele está se referindo a todos os aspectos diabólicos que o pecado trouxe para o homem na terra. Inclusive doenças, enfermidades, distorções mentais, etc. Tudo isso é um resultado diabólico, destrutivo dessa coisa chamada pecado. Entendeu? Porque a doença não existia, a morte não existia. Então o que ele está dizendo é o seguinte: essa morte, essa doença, essa miséria, a pobreza, sabe, a pobreza também foi redimida na cruz do Calvário, né? Quando você olha um mendigo na rua todo lascado, você olha... A minha esposa ontem viu uma pessoa sentada numa calçada totalmente sujo e fora do seu juízo normal. Ela falou assim, ela começou a chorar e falou para mim assim, de pensar que dentro desse ser humano existe um espírito pelo qual Jesus morreu e que Deus ama tanto. Eu falei, é verdade, entende? Então, como que isso chegou a essa criatura? Através disso aqui que eu estou falando. Pela ofensa de um só homem, a morte reinou, né? A morte reinou por ele. Mas os que recebem a abundância da graça, hoje, e o dom da justiça, como é importante isso, irmãos, você entender que você precisa receber todo dia, conscientemente, a percepção de que você tem a abundância da graça divina e o dom da justiça, que você já não está vivendo na miséria de Adão. Antes não havia graça nenhuma, antes de Jesus. Antes você tinha que pagar o preço para agradar a Deus, para se transformar e para fazer isso, para fazer aquilo. Hoje não. Hoje você tem uma abundância de graça, onde tudo foi feito em teu favor.
Tudo foi realizado, tudo foi estabelecido, tudo foi criado em Jesus para que você seja absolutamente santo e justo, não por você mesmo, não pela tua capacidade, mas Jesus preparou isso de uma maneira absolutamente dele, é uma coisa dele, é um dom, é um dom, é um dom. Nós temos que receber isso e sermos transformados por esse recebimento. Essa é a maneira de viver a vida cristã. Não somos nós que estamos buscando construir uma santidade e uma justiça. Não, a gente recebe primeiro esse dom da justiça e esse dom, pela fé, vai produzir toda a transformação do nosso caráter, das nossas ações, da nossa fala, das nossas atitudes, como um fruto glorioso disso. Aleluia! Isso é maravilhoso. Aí, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Percebe o contraste entre Adão e Cristo? Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aquilo que Adão produziu através da sua transgressão trouxe para nós uma natureza pecaminosa. Esse foi o grande problema. Entendeu? E Deus teve que lidar com essa coisa da natureza. E Ele lidou. E eu quero que você entenda isso. A coisa mais importante para a sua vida hoje é que você entenda que Deus quer lidar com a natureza do pecado. E a única maneira dele fazer isso é que você creia nele. Que se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa fazer isso. Você precisa entrar nessa aliança, nesse pacto de fé, para que você seja retirado de debaixo dessa maldição que a raça humana foi colocada. Entende? Você precisa sair disso hoje. Você precisa crer nisso que eu estou pregando, que não é uma palavra minha, é a palavra de Deus. Deus está mostrando para nós todos que este é o plano da salvação. Essa foi a maneira que Ele criou na sua sabedoria para nos tirar debaixo de uma obra, né, que foi criada pelo primeiro homem chamado Adão. Através da sua transgressão, nós nascemos debaixo de uma maldição chamada pecado, uma natureza de pecado. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou essa obra que o pecado produziu em nós, superabundou a graça em Jesus Cristo, através da sua justiça perfeita e da sua salvação perfeita. Ou seja, aquilo que Adão produziu para nós em termos de problemas, não se pode comparar com aquilo que Jesus produziu para nós em termos de justiça, em termos de salvação, em termos de graça. Ou seja, a graça de Deus é infinitamente superior a tudo que Adão conseguiu produzir de problemas. É isso que ele está dizendo aqui. Onde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus para nós. Então o pecado nunca será maior do que essa obra do segundo Adão, de Jesus. Nunca. Entendeu? Porque hoje, quando uma pessoa erra através dos seus atos, esses atos pecaminosos não podem ser maior do que a produção de uma justiça gloriosa que Jesus conseguiu, que tem o poder de aniquilar muito mais do que os nossos atos, tem o poder de aniquilar a própria natureza desgraçada, que é a raiz de todos os nossos atos errados. E é isso que Jesus veio fazer.
Jesus veio aniquilar o pecado como natureza em nós e veio destruir o poder das ações pecaminosas que elas têm de condenar-nos diante de Deus eternamente. Olha que coisa gloriosa que Jesus veio realizar. Primeiro, ele aniquila diante de Deus a nossa própria natureza pecaminosa que recebemos de Adão. Quando a gente nasce pelo Espírito, a gente recebe Jesus, a gente recebe esse dom, esse presente e fala: Deus, eu me arrependo do pecado. Veja que o pecado está numa palavra singular, não está no plural. Entendendo? Porque nós não estamos nos arrependendo. Quando a gente aceita Jesus, a gente não está arrependendo de pecados, de ações. A gente está se arrependendo da natureza de Adão. Senhor, eu me arrependo dessa natureza, entendeu? Dessa natureza que eu ganhei de fábrica. E eu me volto para Jesus. Eu recebo o dom da justiça. Eu recebo o dom da justificação hoje. Eu recebo esse presente de Deus que me faz justo aos olhos de Deus eternamente. Não de maneira temporária, passageira, mas de maneira perfeita e eterna, para receber para sempre um dom que me faz justo eternamente aos olhos de Deus, independente de qualquer coisa. Não é pelo mérito, não é pelo esforço, não é pelo cumprimento de lei, não é por nada disso, mas por aquilo que Jesus realizou em nosso favor. Aleluia. Este é o começo de uma vida gloriosa, que haverá transformação pelo poder do Espírito Santo que haverá de habitar em cada um que fizer isso. Todos que recebem a abundância da graça e esse dom da justiça têm que receber também o Espírito Santo para habitar no espírito de cada um deles. Porque esse Espírito Santo agora unido com essa preciosa justiça de Jesus que é plantada em nós, ele é poderoso para transformar essa fraqueza, essa malignidade que havia na nossa alma. As nossas ações, aí sim entram as ações, serão transformadas. As nossas falas, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, também serão afetados gloriosamente por essa nova raiz que é plantada em nós para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje é o dia da tua salvação, está escrito. Abra o seu coração hoje para receber esse dom gratuito que te tira de debaixo de um nascimento torto, né? Que te tira dessa semente de Adão, que te tira dessa descendência de Adão e te coloca numa nova descendência, que é o último Adão, chamado Jesus Cristo. Este Senhor, Jesus, o segundo Adão, o último Adão, ele é o criador de uma nova raça. Assim como Adão gerou uma raça inteira de pecado, Jesus agora está gerando uma nova raça nele, de justos eternos. E eu quero que você faça parte destes últimos, desses que são justificados pela fé e pela graça. Amém? Vamos orar juntos? Se você está ouvindo esse áudio pela primeira vez e você entendeu isso, sabe que você está começando a compreender uma das coisas mais poderosas e mais necessárias para qualquer ser humano que habita nesse planeta. A maneira de como se achegar ao Criador novamente, de como se unir a Ele, de como passar de debaixo de uma condição caída, uma condição de queda, uma condição de pecado, de nascimento originalmente pecaminoso, para uma condição gloriosa de transformação, de renovação, de restauração a uma posição melhor do que a original em Jesus. Jesus é o capacitador dessa glória, dessa justiça perfeita. E se você nunca recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador,
Então hoje é o dia de você falar assim: eu quero receber isso aí, eu quero me arrepender do pecado. Não é somente arrepender de pecados, ou seja, de ações e de erros e de transgressões que têm sido cometidas ao longo da vida, não. É reconhecer que a gente já nasceu debaixo de uma tirania, de uma malignidade que nos foi imposta. Mas que hoje a gente está a fim de sair disso e a gente pode, entende? Se você quiser, você pode fazer isso agora, recebendo o teu Salvador, recebendo esse dom, essa oferta. Ore comigo com fé e você vai receber de Deus uma nova natureza e uma justiça perfeita para que você possa ser unido ao Senhor. Amém? Para todos sempre. Pai, em nome de Jesus, diga assim: Senhor nosso Deus, eu te agradeço porque o Senhor enviou Jesus para que seja o meu Salvador. Eu recebo Jesus neste dia. Eu entendo que eu nasci em pecado, um pecado que me foi imposto. Já nasci com essa natureza de nascença. Mas eu me arrependo no sentido de querer sair de debaixo disso. E aceito que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu aceito que Jesus é aquele que me justifica, que me tira debaixo da condenação da natureza pecaminosa e me coloca numa nova natureza, me coloca numa nova condição de unidade plena com Deus Pai e Criador, para que eu esteja sempre numa justiça perfeita, que é dele, não minha. Eu renuncio a tudo que há em mim e confio somente na glória da justiça de Jesus, para que eu possa viver assim para o restante da minha vida, a partir de uma nova natureza que é concedida ao meu espírito. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Continue firme nessa fé. Escute todos os dias os áudios e você vai começar a crescer nessa nova natureza bendita que Deus está te dando hoje. Amém, queridos? Compartilhe esse áudio. Deixe o seu like nesse canal, nesse vídeo, e deixe seu comentário, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.